Sejam bem-vindos à nossa reunião de segunda-feira às 19 horas. Reunião do Lar de Teresa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sintam-se abraçados por essa grande família, que é a nossa casa, o Lar de Teresa. Nós temos no dia de hoje a nossa convidada, que vai falar sobre um tema muito especial, muito caro a nós todos, que é sobre o grande espírito, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Estamos recebendo Sônia Maria Braga. Sônia, as suas saudações aos nossos internautas. Boa noite a todos. Como sempre, é um prazer colaborar com o Lar de Teresa e, sobretudo, não posso deixar aqui o meu carinho especial pela dona Brunilde, essa batalhadora pela doutrina espírita, pela sua divulgação, e todos aqueles que hoje ainda colaboram com essa casa tão importante no suporte espiritual e moral de todos que a buscam. É um prazer poder colaborar. Sônia já é conhecida de nós todos, já faz parte da nossa família, é uma educadora, expositora, conferencista espírita. Então, já feitas as apresentações, passemos à nossa página inicial. O poder da oração. Que o Mestre dos Mestres vos conceda a alegria de sã fraternidade. Meus amigos, que vos julgais desamparados e desatendidos na face da terra, olhai ao vosso derredor e contemplai com os olhos d'alma as maravilhas da oração que o Criador ofertou às criaturas. No cintilar das estrelas, Deus ora as criaturas mostrando-lhes a felicidade ímpar de quem conhece o caminho da renúncia na terra para alcandorar-se às regiões da luz. A oração do Pai é um apelo constante ou chamado incessante para que os homens se lembrem do celeste e caminhem desassombrados no trilho do dever, na senda da renúncia e da caridade. A presença do Sol no orbe terrestre é uma prece luminosa de Deus, prece de força, vida e energia. No perfume e delicadeza da flor, prece simples de humildade e amor. Nos trinados dos pássaros, prece de alegria e gratidão. Na dádiva da água, a divina mensagem da pureza, renovação, perdão. Nas plantas variadas, a generosa oração do alimento, da medicação farta. Em toda parte, o convite ao trabalho abençoado. Nos templos de todos os credos, o apelo da caridade constante como divino dever. E para que a criatura se comunique com os celeiros celestiais, estabelece o Pai, pelo elo do pensamento, a ponte sublime da oração como fonte de suprimentos. Corações unidos pelo elo fraterno no altar da oração, trazem para os caminhos terrestres as estrelas do céu. É a fé que transporta montanhas, é o sal da terra, a luz do mundo, é o intercâmbio bendito assinalado pelo Cristo. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. É pelos caminhos da oração, oração trabalho, oração confiança, oração caridade, oração dever, estendereis na terra o reino de Deus, para sempre fortalecendo vossos corações na grande jornada da vida para a luz eterna. Bezerra. Mensagem extraída do livro Veleiro de Luz, pela médium Maria Cecília Paiva. Então, nesse momento, eu convido a todos para fazermos a nossa prece inicial, que possamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos, envolvidos nessa luz e nesse amor. Senhor, que possamos neste momento aproveitar cada palavra, cada ensinamento que aqui nos será passado,
que durante toda esta reunião estejamos em comum contigo, estejamos envolvidos nestas vibrações que a tua paz traz aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas almas. Pedimos a permissão dos mentores da nossa casa, a tua permissão, Jesus, bem como a permissão de Deus, nosso Pai, para que possamos, neste momento, iniciarmos a reunião dessa hora. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Sônia, a palavra é sua. Obrigada. Bom, conversar sobre Dr. Bezerra é uma grande responsabilidade. Eu comentava há pouco como eu fico nervosa quando eu tenho que estudar, nervosa no sentido da responsabilidade, estudar sobre um espírito tão importante, né? Porque, como diz uma mensagem que eu tenho aqui na mão, que foi psicografada pelo Divaldo, ele foi uma vida tecida em luz. Que Dr. Bezerra, depois de tantas encarnações que foram importantes, né, para o seu desenvolvimento como espírito, e vir a encarnar na terra do Ceará, né, em 1831, e sempre demonstrar desde muito cedo a facilidade na compreensão do mundo à sua volta, inclusive isso se refletiu na sua escolaridade, né? E que veio a se tornar um médico respeitado, médico militar, como tenente cirurgião, jornalista, escritor, político e, sobretudo, para a época, feminista. Então, é realmente aquele espírito que já trouxe uma bagagem respeitável e admirável. E falar sobre ele, estamos aqui querendo conversar e sentindo o peso dessa responsabilidade. Mas, certamente, os amigos espirituais vão nos ajudar. Porque a referência mais, digamos assim, próxima está na encarnação desse espírito como Zaqueu, publicano, que, de baixa estatura, sobe a uma árvore para poder ver e ouvir Jesus. Mas o seu olhar foi tocado por Jesus, que o convida a descer e avisa que vai com ele cear em sua casa. Então, por aí nós vemos já uma conexão extremamente importante desse espírito que, nessa época, era Zaqueu, e a sua evolução no plano espiritual para hoje ser essa criatura que emana amor, apoio a todos, né? Porque o Dr. Bezerra é solicitado por todos. E aí, voltando ao livro justamente Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar esse momento em que Ismael está se dirigindo a esse discípulo escolhido e diz: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado, os nossos esforços. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Vejamos como essa orientação e esse alerta que esse espírito recebe de Ismael
só podia acontecer para uma alma que já estava amadurecida o suficiente para encarnar com tamanha responsabilidade diante da sociedade e prevenido que haveria uma luta muito grande. E essa prevenção o fortaleceu certamente, porque galhardamente Bezerra, desde muito cedo, venceu as dificuldades de uma família em que ele nascera, uma família com boas condições financeiras, um pai muito amoroso, muito aberto, mas, porém, muito inocente, e que foi aproveitado na sua boa vontade e acabou perdendo os bens materiais. Mas, mesmo assim, Bezerra, com toda dificuldade, veio para o Rio de Janeiro, né, para a corte, para estudar. E aí, quando Ismael fala, né, e aqui na Pátria do Evangelho, Humberto de Campos diz: Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Por isso eu usei essa imagem, que é exatamente essa flor a que se refere. E é interessante na descrição dessa flor que ela contém alguns espinhos. Então, a palma da harmonia não é tão fácil para ser colocada e trazida para a humanidade. Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. Olha o significado da flor, né? Porque Dr. Bezerra, mesmo no meio espírita, à época, com tantos conflitos, ele teria que ser forte para justamente poder trabalhar, como diz, com prudência para desempenhar a sua tarefa tão importante e da qual nós hoje ainda nos beneficiamos, né? Então, essa a discordância que havia à época, né? O combate à doutrina espírita e aos interesses sociais, ele sabia que teria que enfrentar, né? Então, fazendo um pequeno resumo, né, da sua jornada, com essa imagem aí de uma rua de Fortaleza, nós temos o Dr. Bezerra vindo para, então, corte. Rio de Janeiro era a sede da corte portuguesa no Brasil. Então, em 1851, ele ingressa na Faculdade de Medicina. Em 52, ele já dá início ao seu trabalho como praticante interno na Santa Casa da Misericórdia. Claro que ele enfrentou sempre dificuldades financeiras, mas ele tentava supri-las dando aulas de filosofia e matemática. E é sabido entre todos, né, a história, o fato de um aluno que bate à sua porta pedindo aulas de matemática e paga antecipadamente. Marca um horário, mas esse aluno nunca voltou. E era um momento em que Bezerra precisava daquela quantia para poder inscrever-se para os exames finais na faculdade. Então, já vemos aí a mão do plano espiritual a colaborar com o seu desenvolvimento. Hoje formado, ele se forma, como eu disse anteriormente, em médico militar, vai trabalhar como médico militar, cirurgião. Ele tem uma clínica no centro da cidade e uma no Boulevard 28 de Setembro, lá em Vila Isabel, né, um bairro que estava iniciando, e justamente ele, no centro da cidade, ele cobrava as consultas, mas
quase sempre estava vazio o seu consultório. Em contrapartida, no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, que as consultas eram gratuitas, seu consultório estava sempre cheio. E ele jamais esmoreceu no atendimento a toda essa clientela paciente, amoroso, procurando entender a cada um que lhe chegava. Daí ele ter recebido esse título de médico dos pobres, porque ele nunca negou, até porque ele lembrava sempre do seu juramento como médico e enaltecia a importância de o médico jamais negar o atendimento. Ele tem uma página em que ele diz: o médico não precisa ter medo de interromper uma refeição, de interromper o momento de estar assistindo a um espetáculo lírico. Ele não pode, de forma alguma, deixar o seu paciente esperando, aquele que necessita do atendimento. Então, uma demonstração desse caráter amoroso, altruísta, dedicado como médico, né? Coisa que hoje a gente precisaria estar sempre divulgando diante daqueles que se formam em medicina, fazerem dela justamente um projeto de vida, não unicamente pessoal, mas lembrando que é um projeto de vida coletivo, em benefício da sociedade. Na sua carreira terrestre, então, nós já vimos aqui, ele vai a médico militar, como cirurgião-tenente, e depois, por envolvimento dos próprios amigos que viam nele esse olhar em benefício da sociedade, o estimulam a candidatar-se à política. E ele se candidata e vem, com o tempo, a ser presidente da época, do parlamento da época, que corresponderia a uma prefeitura. E sempre dignificou a sua posição, porque, como político respeitado, ele entrou para a política pobre e saiu da política pobre, porque sua bandeira sempre foi a de ajudar aos humildes e necessitados. Ele nunca negou essa possibilidade tão carinhosamente. Durante o seu período político, ele criou a Estrada de Ferro Macaé-Campos, melhorando a conexão entre essas cidades. Ele foi diretor da companhia arquitetônica que abriu o atual Boulevard 28 de Setembro, lá em Vila Isabel, uma conexão importante para um bairro que vinha surgindo e ampliando seu espaço. E defendeu a abolição da escravidão. Isso foi uma bandeira importante que ele levantou e defendeu ardorosamente. E, como abolicionista, nós podemos encontrar a capa de um texto dele, um livro, em que ele propõe justamente a questão da abolição da escravatura. Então, justamente a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Então, a preocupação dele era resolver um problema social que ele chamou de lepra social, que era a questão da escravidão. Ele desenvolve toda uma defesa, mas sem querer prejudicar a situação econômica, tentando encontrar uma solução equilibrada em respeito ao homem que era escravizado, mas também àqueles que
no seu trabalho de fazendeiros, principalmente, contribuíam com a economia nacional. Então, nós temos aí um trecho do seu texto de defesa pela abolição da escravatura e que está em português arcaico, né? Quando ele diz as questões sociais, do mesmo modo que as políticas, não podem ser convenientemente resolvidas senão pela discussão. É do choque das ideias que sai a luz da verdade. É no desencontro das opiniões individuais que se pode basear a síntese de um verdadeiro sistema que aproveite a humanidade. Nenhuma questão, segundo pensa, reclama tão seriamente a atenção de quem se interessa pelo bem-estar futuro do país, como a da emancipação da escravatura. Muito bonito esse texto, quando ele fala da discussão, mas vendo que ele fala justamente de uma questão de você saber argumentar, porque ele fala do choque das ideias e que é desse choque que sai a luz da verdade, mas que esse choque deve ser feito pacificamente, tranquilamente, né? E eu acho que esse recado do doutor Bezerra cabe muito bem aos nossos dias atuais. Defender as boas causas, mas com equilíbrio, com discernimento. Isso é extremamente importante a todos nós. E ele, como cearense, como eu costumo dizer, aquele cearense arretado, né? Famílias tradicionais, católicas, ele defendia a sua religiosidade desde muito cedo, embora sempre tivesse ouvido no seu meio familiar a questão das almas dos mortos que vinham visitar os vivos. E isso desde os 7 anos, uma idade em que o espírito ainda está bastante aberto às informações externas, né? Ele é como uma esponja de absorção daquilo que ouve, daquilo que vê. Então, isso ficou muito gravado na sua alma, a questão dessa visita, desse contato entre mortos e vivos, né? Em 1875, então, ele é agraciado com a primeira edição do Livro dos Espíritos, das próprias mãos do seu tradutor, o doutor Joaquim Carlos Travassos. Evidente que ele, sempre sequioso por informação, ele lê o Livro dos Espíritos com muito carinho e de primeira pergunta à última, e ao final, né, 11 anos depois de leituras criteriosas, meditadas, ele, na então sede da Federação Espírita Brasileira, que era na Avenida Passos, ele se declara espírita. Então, vejam a mudança, né? Sair do catolicismo bastante impregnado e aceitar a doutrina espírita. Mas quando ele faz essa proclamação na Federação Espírita do Rio de Janeiro, ele diz: foi um ajuste de percurso apenas, porque, evidentemente, a mensagem da doutrina em nada diverge da mensagem que ele já conhecia. Ela apenas aprofunda e amplia, eliminando algumas barreiras. Então, ele faz esse ajuste de percurso através da doutrina espírita. E, a partir de então, foi um grande colaborador na difusão
da doutrina espírita. E, através da revista O Reformador, ele colaborou com inúmeros artigos, mas sempre usando um pseudônimo, Max e Frei Gil. Por quê? Ele sempre quis separar a sua atuação na doutrina da sua vida profissional, para que não houvesse conflito de forma alguma, até em respeito à doutrina espírita, porque ele sempre se soube um veículo importante, né, da doutrina espírita. Então, quando ele ingressa realmente no espiritismo, ele, a partir de 1887, ele começa a fazer essas publicações no Reformador, com esse pseudônimo que eu já falei, Max, né? E em 1889, vejam, 2 anos depois já da sua atuação na doutrina, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi eleito presidente da federação. 2 anos depois, ele traduziu a obra, o livro Obras Póstumas, tão importante, de Kardec. E em 1895, até o momento do seu desencarne, ele foi presidente da federação com eleições seguidas. Por que a gente trouxe essa informação que está no Anuário Espírita de 1976? Para mostrarmos a importância do seu papel na proposta que lhe foi trazida lá por Ismael, de fincar com solidez a bandeira da doutrina espírita no seio da colônia portuguesa aqui no Brasil. Muito importante que lembremos sempre dessa referência. E agora, vendo também a vertente do Dr. Bezerra, que hoje é a mais conhecida, né? Todo mundo, quando tem algum problema de saúde, tenta logo se socorrer através das preces, através dos grupos que trabalham com tratamento espiritual, tentam se socorrer com o Dr. Bezerra de Menezes. E eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente Dr. João Carlos Moreira Guimarães, que foi um grande espírita. Aí, nessa fotografia, ele está com sua esposa, uma francesa, Madame Marcel, com quem eu conversei muito em francês. E eu quis trazer essa imagem porque Dr. Moreira Guimarães, como nós sempre o tratamos, nós tínhamos um encontro semanal com esse casal, minha mãe e eu, nós fazíamos um culto evangélico, em que eu aprendi muito com o Dr. Moreira sobre a doutrina e ouvia o carinho com que ele se referia a Dr. Bezerra de Menezes. Por quê? Aos 5 anos de idade, Dr. Moreira Guimarães foi acometido de uma paralisia súbita. E um familiar querido dele procurou o Dr. Bezerra, que foi atendê-lo. E, com a simples imposição das mãos sobre seus joelhos, fez com que Dr. João Carlos voltasse a andar. Então, ele tinha uma gratidão imensa por Bezerra de Menezes e foi eternamente agradecido e acompanhou o seu trabalho, porque Dr. João Carlos Guimarães já morreu bastante idoso, mas uma docilidade muito grande e que ele dizia, aprendeu muito com o Dr. Bezerra. E temos aí o viés feminista. Né? Por que eu chamei de viés feminista? Porque Dr. Bezerra se preocupou
com a maneira como as mulheres, às vezes, não eram bem atendidas diante das dificuldades que ela enfrentava. E ele percebeu isso através da sua especialização em urologia. Nós, mulheres, somos muito afeitas a infecções urinárias, infecções renais, né? Então, ele se preocupou com isso e passou a defender cuidados mais zelosos para a ala feminina. E, num determinado momento, em 23 de março de 1877, numa sessão da Câmara Municipal da Corte, foi aprovado por unanimidade um parecer apresentado por ele mesmo, mas foi um requerimento em que José Rodrigues dos Santos pedia à Câmara a criação de uma maternidade municipal que pudesse abrigar e proteger mulheres pobres e necessitadas no momento do parto, porque sabe-se muito bem que a essa época, e até bem pouco tempo, muitas parturientes desencarnavam no momento do parto, devido à precariedade do atendimento. Então, nesse momento, ele mesmo vai e se empenha em defender esse projeto, quando, então, é criada a maternidade na Casa de Saúde Santa Casa. Quando Bezerra desencarnou, em 1900, em 11 de abril, ele houve um comentário muito importante de Leon Denis, né? Do qual eu sou fã incondicional, um estudioso francês e divulgador da doutrina espírita, e ele emite essa frase: quando tais homens, se referindo ao doutor Bezerra, deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Então, Leon Denis reflete a sua preocupação de nós termos perdido, fisicamente falando, essa criatura maravilhosa, como humanista, né? Como um médico preocupado e como um espírita também responsável pela divulgação do esclarecimento dos espíritos. Então, Leon Denis afirma isso, mas nós sabemos que o plano espiritual sempre se preocupa conosco. E, após o seu desencarne, passada a sua adequação ao novo ambiente, Dr. Bezerra continua a trabalhar. Claro que a adequação dele ao novo ambiente não foi tão longa quanto será a nossa, quanto a de companheiros como nós, porque ele já estava com mais do que meio caminho andado, né? Pelo seu amor, pela sua dedicação. Então, ele permanece trabalhando, assistindo a doentes, e ele desenvolveu uma equipe numerosíssima de colaboradores espirituais. Por isso que hoje há tantos locais pelo Brasil com o nome de Bezerra de Menezes, há grupos de atendimento fraterno, atendimento médico com o nome de Bezerra de Menezes e como ele é solicitado. Claro que, como um grande espírito, ele irradia para essa falange de colaboradores as suas orientações. Esses colaboradores são importantes na amplitude e amplificação dos benefícios emanados de Dr. Bezerra de Menezes. E, claro que ele, como médico e sabendo, tendo conhecimento das múltiplas modalidades de intercâmbio espiritual, ele pôde e pode ainda trabalhar socorrendo inúmeros casos de loucura. Inclusive,
porque doutor Bezerra vivenciou essa problemática. Ele afirma no livro A Loucura sob Novo Prisma que um dos nossos filhos, disse ele, moço de grande inteligência e de coração bem formado, foi subitamente tomado de alienação mental. Os mais notáveis médicos do Rio de Janeiro fizeram o diagnóstico, loucura. E como loucura, o trataram sem que obtivessem o mínimo resultado. E aí nós entendemos por que esse comentário do Dr. Bezerra? Porque os médicos, tratando somente sob a ótica médica material, eles não conseguiram perceber as influências espirituais. E por isso eu fui buscar em A Gênese, né, de Kardec, justamente esse parágrafo. Criando imagens fluídicas, que é o nosso pensamento, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É muito interessante, porque, posteriormente, nós temos aí Ernesto Bozano, né, que fala justamente das formas de pensamento. E Kardec, em A Gênese, fala das imagens fluídicas. Então, por isso, precisamos ter muito cuidado com o que pensamos e com o que falamos, porque o que falamos também cria imagens fluídicas, com o que vemos, né? A nossa maneira de nos comportarmos, até com o que comemos, é tão importante isso, porque nós criamos os nossos desejos, nossos anseios. Essas imagens fluídicas são pontos de conexão com o plano espiritual, porque amigos e inimigos se conectam através desses pontos. E se queremos evitar influências negativas, nós precisamos cuidar das imagens fluídicas que emitimos. E é um testemunho muito importante de Dr. Bezerra, que fala que a medicina materialista não pode curar, porque é evidente que nós sabemos que muitas das vezes o desequilíbrio mental pode estar justificado por algum, digamos assim, curto-circuito nas conexões cerebrais, mas há uma grande, digamos assim, uma grande influência por parte espiritual que se aproveita das nossas fragilidades. Foi exatamente o que aconteceu com o filho do Dr. Bezerra, e por isso ele também se dedicou tanto nessa sua obra, A Loucura sob Novo Prisma, trazer esclarecimentos importantes. Sua produção literária, né? Ele faz, à época, uma carta, né? Existe uma carta de Bezerra de Menezes, que é um documento, uma compilação de uma correspondência dele com seu irmão, que o seu irmão o criticava muito por ter adotado a doutrina espírita. Lembremos que eram de uma família tradicional, católica, apostólica, romana. Então, ele engrenou na doutrina espírita e sofreu também as críticas dentro da própria família. Então, é um compêndio de cartas dessa correspondência que eles trocaram. Evangelho do Futuro é a reunião de artigos que foram publicados na revista O Reformador. Existe aí também um relato de uma viagem espiritual que ele fez através de desprendimento ao planeta Vênus. E ele escreve depois essa história de um sonho, que, na verdade, é um desprendimento espiritual em que ele teve acesso a uma série de informações importantes para ele.
A Cura pelo Amor, A Casa Assombrada, A Pérola Negra, que são romances, todos com uma conotação de esclarecimento por um viés mais literário, mas sempre de profunda informação. No plano espiritual, como diz aqui a informação, né, que a gente encontra nos livros que foram pesquisados, após mais de 50 anos devotados à causa espírita, após seu desencarne, Dr. Bezerra de Menezes pôde formar uma enorme equipe de colaboradores que servem sob a bandeira da caridade. Por isso, eu me referi anteriormente a como ele é evocado ainda hoje para prestar socorro na área da saúde e na área do desequilíbrio. Ele tem essa equipe de colaboradores, porque ele não poderia trabalhar sozinho, né? Desse modo, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Então, é uma pleiade de espíritos que está a serviço dos necessitados, mas sob a égide da orientação de Dr. Bezerra de Menezes. E ele também enriqueceu com muitas obras que ele enviou por canais mediúnicos. Alguns deles eu elenquei aqui: A Casa Mal Assombrada, Os Carneiros de Panurge, são obras que estão sendo reeditadas. Nas Telas do Infinito, A Tragédia de Santa Maria, Dramas da Obsessão, essas, inclusive, através de Dona Ivone Pereira, que é muito interessante. Uma vez, lá na Piedade, na varanda da casa dela, em que a gente via o trem passar, ela contando como ela recebia as informações para esses livros, Dramas da Obsessão, Recordações da Mediunidade. Ela, em desdobramento, ela assistia às cenas que deveria escrever. Então, é um trabalho muito bonito que ela fez. Aqui, romances também, Espiritismo, Estudos Filosóficos, uma compilação, e o romance A Pérola Negra. Isso entre todas as obras que ele ainda continua a nos enviar, como essa prece que foi feita, esse texto do poder da oração. Ele continua a nos enviar recados importantes, alertas. E aí está a bibliografia que eu fiz uso para esse trabalho, pedindo ao Mestre Jesus que nós possamos, daqui da nossa simplicidade, desse grupo de amigos que estamos hoje reunidos, emitir o nosso pensamento de gratidão a esse Espírito maravilhoso que deixou esse legado e que nos alimenta, que nos nutre com as suas informações e com o seu socorro espiritual permanente. Muito obrigada a todos vocês e que Jesus possa nos manter equilibrados e abençoados. Sônia, nós queremos agradecer a você por esse estudo maravilhoso. Falar de um espírito tão caro aos nossos corações, o grande homem e o grande espírita que foi Dr. Bezerra de Menezes. Mas nós queremos também agradecer aos nossos internautas, aqueles que nos seguem e que estarão conosco. O convite que fazemos na próxima segunda-feira, às 19 horas, para falar do tema mediunidade gratuita, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Estão todos convidados. Então, que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, aos queridos benfeitores que estão conosco neste momento, que nos proporcionaram esse estudo sobre uma figura, um espírito tão caro aos nossos corações. Sempre aprendemos muito com o Dr. Bezerra. Que ele possa nos guiar, nos orientar durante a nossa caminhada.
fazendo a vontade de Jesus, a vontade de Maria, mas, acima de tudo, a vontade do Pai. E assim, envolvidos que estamos por estas vibrações, essa luz tão intensa, e a paz de Jesus a aquecer os nossos corações, que seja com a permissão de Deus, que possamos dar por encerrada a reunião dessa hora. Graças a Deus e que assim seja.